Olá, a paz do Senhor aos meus inscritos. Hoje eu quero estar exatamente neste momento compartilhando uma palavra da parte de Deus. E peço que você esteja compartilhando e curtindo a palavra, divulgando a mensagem, passando a palavra de Deus mais adiante, para que vidas sejam ganhas para a sua presença. Não para a presença de nós, que ministramos a palavra de Deus, mas para a própria presença do Eterno. Quem quiser estar me ajudando em oração, fique à vontade. E quem quiser estar me ajudando financeiramente também, fique à vontade. Deixe Deus te usar. E eu quero hoje estar compartilhando aqui no livro de Salmos, capítulo 144, que fala sobre a proteção divina, sobre as bênçãos do Deus Pai, em meio à fragilidade humana, em meio às dificuldades, em meio à crise e em meio ao caos, em meio às circunstâncias difíceis da vida, enfim, em meio à difícil jornada que enfrentamos nesta existência. E eu quero estar compartilhando esse livro, um livro que foi o livro de Salmos, que foi escrito pelo rei Davi. E eu quero que você abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais e deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração profundamente, através desta palavra. Salmos, capítulo 144, a palavra do Senhor nos diz desta exata maneira: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador. És tu, escudo meu, em quem eu confio, em que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e a sua mão direita é a direita de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com saltério e instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. A ti que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi teu servo da espada maligna. Livra-me
e tira-me das águas dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, mas a sua mão direita é a direita de iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem grito nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Não foi mera coincidência de Davi ter escrito o livro de Salmos, inclusive esse aqui. Salmo 144, Davi exalta o quão é maravilhoso o socorro divino vindo da parte do Senhor. O Salmo 144, Davi fala sobre a proteção, sobre a pureza da proteção de Deus. Aquele que dá a vitória merecida a quem é fiel. Davi ele fala sobre a força, né? Ele revela isso através deste livro, deste versículo do Salmo 144. Davi ele revela a pureza da força de Deus, o quão é divino a força que provém do próprio Criador dos céus e da terra. Davi ele revela também no Salmo 144 que as bênçãos de Deus são exatamente pureza, né? E mostra também, nos ensina também ao mesmo tempo, que nós não devemos nos esquecermos dos socorros divinos no dia da angústia e até mesmo nos dias bons e nos dias maus, né? Em meio a todo o caos, em meio à luta que enfrentamos no nosso dia a dia. Veja que Davi, ele sofreu, né? Ele teve momentos bons e momentos maus. E a palavra de Deus, ela foi escrita pelo Criador. É uma carta do Pai demonstrando o amor aos seus filhos, independentemente se crê ou não, se acredita ou não acredita, né? A palavra de Deus é uma carta cheia de sabedoria, que nos ensina a lidarmos nos momentos difíceis do dia a dia, que enfrentamos diariamente, né? E Davi, em meio a toda a dificuldade, em meio a todos os problemas que ele mesmo próprio enfrentou, né? Ele acreditou. Ele acreditou na força de Deus, na capacidade que Deus Pai havia lhe confiado, lhe entregue, né? E Davi foi um homem muito,
mas muito abençoado. E foi um homem também que pecou, mas que reconheceu o seu pecado e foi até o Senhor e pediu o perdão dos seus pecados e se tornou um rei de Israel, né? E o Salmo 144, ele fala do quão é divino todas as coisas que Davi conquistou, né? O Salmo 144 é revelado para nós o quanto nós, seres humanos, somos frágeis, o quanto existe em nós aquela fragilidade, né? E que através de Deus a gente pode conquistar, né, a vitória, né? Porque Ele é quem dá a vitória para quem busca. E no livro de Salmos 144, Davi nos mostra o quanto Deus é exaltado, não, né? Como o refúgio em meio à angústia, em meio às dificuldades no dia a dia. O Salmo 144 mostra também o quanto, né, o quanto Deus é magnífico, né? E mostra também, através das revelações, que o Eterno ele pode capacitar qualquer um que se chegar até Ele, que não tem a capacidade, porque eu, você, nós não temos essa capacidade, a não ser se a gente buscar na presença do Eterno a capacidade que precisamos. Nós podemos conquistar essa capacidade no dia a dia para enfrentar as dificuldades. Basta a gente ir até a presença do Eterno e pedir a Ele que nos capacite para conquistarmos a vitória desejada. E para não ficar aqui somente aqui nas minhas palavras, eu quero estar compartilhando um breve resumo, né, dos temas principais do livro de Salmos 144. Os temas principais do livro de Salmos 144 é que Deus, como guerreiro e protetor, isso é revelado nas Escrituras. Isso é revelado praticamente em todo o livro de Salmos. Que Deus é como um guerreiro e é como um protetor divino. E nós não temos que esquecer que só Ele é tudo isso. Não existe outro Deus que possa ser como Ele é, porque Ele é único. O salmista Davi, possivelmente, ele louva a Deus, porque Deus preparou para a batalha. Preparou e o capacitou para ser rei de Israel. Para Davi
se tornar um rei, primeiramente ele passou pelo deserto. Primeiramente, ele foi preparado por Deus, né, para Davi se tornar rei de Israel. Teve um preparo primeiramente, né? Ele não foi escolhido e chamado sem ter um preparo, sem passar primeiramente por um preparo. Ele teve todo aquele preparo físico e preparo espiritual. Davi, ele passou pela escola do Espírito. Ele foi forjado ali. Deus o forjou, né? E para que ele pudesse se tornar um rei, para que ele pudesse governar o reinado de Israel. E quando Davi foi preparado para governar a Israel, ele foi preparado, Deus o capacitou, depois lhe entregou em suas mãos e confiou em suas mãos o reinado, né? E o ajudava através do seu espírito, orientava ele de como é que ele deveria fazer. Davi teve toda a instrução possível da parte do Eterno, o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. Ele foi instruído, ele foi orientado, ele foi cuidado, ele fazia as coisas não por sua própria escolha, mas ele fazia as coisas pela própria escolha do Criador, através do seu Espírito. Muitas vezes, meus amados irmãos, meus queridos inscritos, muitas vezes a gente passa por dias difíceis. Muitas vezes Deus nos leva até o deserto para ali nós sermos forjados ali. Para ali no deserto a gente aprender a não esquecer do socorro divino que conquistamos diariamente no nosso dia a dia, aqui nesta existência física dos seres viventes. Muitas das vezes Deus nos faz descer até a caverna, né? E ali Ele nos forja, Ele nos prepara. E muitas das vezes a gente o que faz? Reclama, né? Lamenta. Não se permite ser reavivado pelo Espírito. Não se permite que o Espírito trabalhe em nossas vidas. Por que que Davi se tornou o famoso e grande rei de Israel? Porque ele permitiu o forjar de Deus na sua vida. Davi, ele era frágil, ele tinha fragilidade como eu e você.
Ele era um ser humano como eu e você. Habitava em Davi toda a fragilidade, a mesma fragilidade que eu e você temos. Mas ele se permitiu ser preparado. Ele se permitiu que o Espírito do Eterno o forjasse para a batalha. Davi era magro, franzino, com um corpo bem magro. Mas Davi, ele tinha uma força que não era da parte dele, que não era dele próprio. Em Davi morava uma força divina. Veja na história de Davi quando ele lutou com Golias. Golias, um gigante, né? Que com sua altura imensa, né, ameaçou a Israel. E o exército de Saul, naquela época, Israel foi governado pelo rei Saul. E naquela época, o exército não estava, na verdade, não estava sabendo lidar. Não tinha, na verdade, não tinha forças de como enfrentar Golias. Né? E ali estava Davi, um jovem franzino, um pequeno jovem, frágil, que habitava nele uma fragilidade humana, como eu e você. Mas ele se permitiu que o Espírito Santo de Deus lutasse por ele. Ele permitiu que o Espírito do Criador o usasse com tamanha força para derrotar aquele gigante, para derrubar ao chão aquele gigante. Mas Davi, ele derrubou, como que foi que ele derrubou o gigante Golias? Foi com a força que ele carregava, com a força divina vinda do alto. Com uma pequena pedra. Com essa pequena pedra, apenas com a pequena pedra que ele segurava em suas mãos, ele girou e jogou. Girou e arremessou a pedra, e a pedra pegou na fronte de Golias. E Golias ali caiu. E Davi então cortou a cabeça do gigante e levantou a cabeça do gigante, mostrando que ali a vitória não foi dele, mas foi do próprio Deus. A força de Davi não vinha dele, não vinha da terra, mas vinha do alto. Essa passagem bíblica de quando Davi derrotou o gigante Golias revela a nós que nós também temos essa mesma capacidade que Davi teve. Nós temos essa mesma força para derrotar o gigante da nossa vida, que assola diariamente a nossa vida. Nós temos também todo esse poder que habitou em Davi. Nós temos também essa capacidade. Somos seres bem-aventurados, porque nós também carregamos toda essa força. E nós não temos que esquecer, enquanto estamos vivos, que tudo o que Deus nos concede
não está do lado de fora, mas está dentro de nós mesmos. Somos semelhança do Eterno nessa terra. Nós carregamos essa força poderosa dentro de nós. E nós temos que sabermos usar essa força que está dentro de nós. Não para praticar o que está dentro do nosso próprio coração, mas buscar praticar o que é da orientação do próprio Senhor para as nossas vidas. E não se esquecer de nada do que nos foi concedido e que nos possa ser concedido da parte de Deus, Pai, para que nós venhamos realizar e termos a vitória em tudo o que fizermos, assim como Davi teve vitória e conquistou. Davi conquistou todas as suas vitórias em nome do Criador. E o livro de Salmos, capítulo 144, fala sobre a brevidade da vida humana. O Salmo, ele constata a fragilidade e a rapidez com que uma vida passa, com que a nossa vida passa. Ele contrasta também com a eternidade e a grandeza de Deus para conosco. O Salmo 144 fala sobre a misericórdia e a graça do Senhor para conosco. O livro de Salmo, todo o livro de Salmo, escrito pelo rei Davi, ele nos traz a conclusão e nos declara que grandes maravilhas Deus pode fazer para conosco, para nos vermos bem, para nos mostrar que tudo que a gente pode fazer, a gente pode conquistar e sermos vitoriosos, porque Ele nos dá a capacidade que Ele deu para o seu escolhido Davi. Todo salmo nos revela hinos de gratidões a Deus. Davi, ele cantou hinos de gratidões a Deus por sua bondade e misericórdia para com ele. Tantos e tantos livramentos e bênçãos que Davi conquistou em nome do Senhor. Ele cantou hinos de gratidões das maravilhas que Deus fez. O livro de Salmos nos revela sobre a felicidade em Deus. A conclusão que declara que a verdadeira felicidade pertence ao povo cujo Deus é o Senhor, mostrando que a alegria duradoura de um ser humano vem quando ele confia em Deus, quando ele busca a confiar em Deus, a depositar a sua confiança em Deus, ele se torna mais feliz. O livro de Salmo
serve também como uma instrução pela busca da verdadeira sabedoria. Nos ensina a clamarmos por orientações divinas para vivermos de acordo com não a nossa própria vontade, mas com a própria vontade de Deus nas nossas vidas. Aprendendo sempre que a sua palavra, a gente precisa cultivá-la. O que é cultivar a palavra? É cultivar bons frutos, é plantar bons frutos e colher bons frutos. De vivermos em paz diariamente. O Salmo 144 é uma oração que transita entre a realidade das lutas e a confiança inabalável em Deus. Ele nos lembra que, embora sejamos frágeis, Deus é a nossa rocha, nosso mestre, nossa fortaleza, nosso refúgio, nosso rei. E que só Ele nos oferece a força, a libertação e uma felicidade genuína. Para quem? Para aqueles que o aceitam como Senhor de suas vidas. Só Ele pode oferecer aquilo que nenhum outro Deus pode oferecer. Só Ele que pode oferecer a verdadeira salvação. Só Ele que pode oferecer a verdadeira transformação para as nossas vidas. Só Ele que pode nos ajudarmos a avançarmos e a evoluirmos. Só Ele que pode reavivar-nos, né? Só Ele que pode fazer todas essas coisas que nenhum outro pode fazer, que nem a religião não faz nada disso. Glória a Deus, aleluia. E por que Ele deixou a palavra? Para nós se basearmos por ela. Trazer à luz as escrituras e aplicar diariamente na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Buscarmos sempre a imitar o que foi deixado escrito por Cristo na sua palavra. Bem-aventurados são aqueles cujo aplica diariamente as palavras de Deus na sua vida diária. Bem-aventurado aquele que segue e busca praticar e imitar a palavra do Eterno diariamente. Bem-aventurado é todo aquele que se permite o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Bem-aventurado são aqueles que, em meio a toda adversidade, se permite ser forjado. Aleluia. Bem-aventurado é todo aquele que guarda as profecias, as instruções, as orientações, os ensinamentos da palavra na sua vida e pratica. Busca a imitar o que foi deixado por Cristo na sua palavra. Por que Ele escreveu? A Bíblia é uma carta de Deus.
A Bíblia é uma carta de um pai que ama profundamente e quer ver bem os seus filhos. Deus Pai escreveu a Bíblia Sagrada e ela serve de bússola para a sua igreja. Mas infelizmente existem crentes que vão contra o que aqui está escrito. Tem muita coisa que muita gente, ao ler as escrituras sagradas, passa direto, porque não quer aceitar. Vai contra a lei que foi deixada por Deus. A lei que foi criada pelo próprio Deus, em que se encontra escrita na sua palavra, ela serve para nos proteger. Essa é a verdade. A gente não tem que praticar a lei, mas a lei ela serve para nos proteger, para nos livrar, para nos guardar do perigo. Aleluia. Porque o que salva verdadeiramente é a graça divina. Todo aquele que não aceita a lei, que acha que a lei não é para ser praticada, este está precisando estudar mais, se aprofundar mais, buscar mais ao Eterno e permitir que o Espírito do Eterno Criador trabalhe no mais profundo do seu interior, lhe dando o discernimento, o verdadeiro discernimento. Esse que vai contra as leis divinas deixadas pelo próprio Criador, esse precisa buscar a verdade e permitir a verdade o ensinar para não errar. Ultimamente eu estou voltando a meditar muito na palavra de Deus. Coisas que antes eu fazia e hoje eu estou agora, esse ano, voltando com mais força de fazer. É meditar nas Escrituras. E tem muita gente esquecendo da verdade. Tem muitos aí se esquecendo dos ensinamentos verdadeiros deixados por Cristo. Tem muitos aí que o diabo está preparando ciladas e armadilhas. E, infelizmente, estes tais estão desatentos, não estão enxergando a verdade como ela é, porque estão
achando que estão libertos, né, que estão despertos, mas que na verdade não estão. Né, estão sendo enganados, estão se permitindo, né, cair nas armadilhas e nas ciladas do inimigo. Este ano de 2026 será um ano muito difícil. Um ano em que vai ser difícil, sabe por quê? Porque muitas coisas de pior, né? Muitas coisas de pior, o mundo se enfrentará. O mundo enfrentará coisas piores do que nos anos que se passou. E aquele que não tiver firme, aquele que não tiver preparado, aquele que não tiver buscando verdadeiramente, aquele que não tiver atento, aquele que não tiver vigilante, vai ser arrastado. E eu quero dizer para você que está ouvindo, eu não estou aqui trazendo algo para te amedrontar. Eu não estou aqui profetizando o caos para a tua vida. Eu não estou aqui para te colocar medo e te fazer ficar em prantos e em desespero. Mas eu estou aqui para trazer a mensagem verdadeira. Falar tudo aquilo que o Espírito de Deus Pai coloca em meus lábios para falar. Eu sou apenas um vaso nas mãos do oleiro. Eu sou apenas uma mensageira nesta terra de seres vivos. Bem-aventurado é todo aquele que acredita na verdade. Muitos esse ano de 2026, muitos irão se queimar. Muita coisa vai ser exposta. Vamos presenciar muitas coisas. Coisas piores do que foi nos outros anos que se passou. Coisas que vai ser de espantar que vai acontecer. Eu estou falando isso aqui eu não estou falando coisa da minha imaginação não, queridos. Estou falando tudo aquilo que eu, lendo as Escrituras, a própria palavra de Deus. E eu ouço o Espírito Santo falar tremendamente comigo sobre todas as coisas. Acontecerá grandes coisas, grandes e terríveis coisas nos
nas 27 cidades da nação brasileira. Coisas de se espantar. E quem não tiver preparado, simplesmente esse daí vai ser tragado, vai ser engolido. Aleluia. Muitos serão aprisionados e colocados na casa do cárcere. Queridos irmãos, Deus não nos chamou para sermos prisioneiros do pecado. Deus nos chamou para sermos livres do pecado, libertos, salvos pela graça. Não é a lei que vai nos salvar, mas é a graça divina que nos salva. Por que que Cristo morreu no madeiro por nós? Para nos ver aprisionados no pecado? Não. Cristo morreu no madeiro por nós para nos vermos libertos do pecado. Mas, infelizmente, tem crente que insiste em continuar estar preso no pecado. Porque vê o pecado como um prazer. Mas eu quero dizer para você aqui, em nome de Cristo, que o pecado não é prazeroso. O pecado não vai te salvar. O pecado não vai te levar até o céu. O pecado não vai te aproximar da verdade, da parte de Deus. O pecado não vai te aproximar de Deus. Pelo contrário, o pecado vai te distanciar da verdade. O pecado vai te distanciar de Cristo. O pecado vai te fazer escravo. O pecado ele vai te torturar. O pecado ele vai te prejudicar. O pecado ele vai te humilhar. O pecado vai te moer. O pecado vai destruir tua alma. O pecado ele vai te emborrecer. Ele vai te levar para o abismo. Ele vai te fazer se perder o teu foco. Ele vai tapar tua visão para te não conhecer a verdade, para te não se libertar e não se salvar e não permitir que Cristo te liberte e te salve. Se liberte do que te faz pecar. O pecado é uma ilusão. O prazer que tem no pecado é ilusão. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo a essa ministração aqui, a essa reflexão.
da parte de Deus para a tua vida. A eternidade é prazerosa. A eternidade com Cristo na presença do Eterno tem muito mais prazer do que no pecado. O pecado não tem nada de bom para te oferecer. O pecado ele só tem coisas piores, coisas abomináveis, coisas insignificantes para te oferecer. E você ainda insiste em querer ficar preso. Você insiste ainda em ficar no cárcere do pecado, fazendo o pecado a tua liberdade. Aleluia. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, busque. Busque. Busque a verdade, meditando nas Escrituras. Porque nela, meu irmão, está todo o conhecimento que precisamos. A Bíblia Sagrada é uma bússola. Aleluia. Ela serve de doutrina, de orientação. Quem está com a Bíblia Sagrada fechada, é impossível de ouvir a voz de Deus Pai. Mas quem vive com a Bíblia Sagrada aberta, meditando de dia e de noite nela, está ouvindo sempre a voz de Deus Pai. Você estando com a sua Bíblia Sagrada fechada, você não tem como você ouvir a voz de Deus Pai falar contigo, te orientar. Abra mais a sua Bíblia, abra mais a sua espada. Busque mais a meditar nela. Ouça Deus Pai falar contigo através dela. Aleluia. Ali, meu irmão, o teu Senhor, o teu Salvador, o nosso Rei, Ele quer te ensinar muita coisa. Mas tem uma coisa. Ele quer a tua decisão. Porque Deus não precisa da gente. É nós que precisamos dele. Porque Deus sem nós é Deus. Mas a gente sem Deus, nós não somos nada. Se tu tens ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo aqui, neste momento.
para encerrar aqui essa mensagem, eu quero deixar esse versículo aqui para a tua meditação. Que se encontra no livro de Isaías. Isaías 55. Quero deixar esse versículo para a tua meditação. Isaías 55. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quero lhe dizer, buscai o Senhor teu Deus enquanto se pode achar. Enquanto você pode achar, enquanto Ele está aqui. Não deixe para a última hora, nem para depois. O que você pode encontrar e achar em Deus. O momento de buscar ao Senhor é agora. A hora de invocá-lo não é depois, nem em outra hora. É nesse momento, é agora. Não deixe para a última hora o que você pode fazer agora. Fique na paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém?